Olá, pessoal! Hoje o Dia de Terapia vai falar sobre um tema que acontece no mês de setembro, todos os anos, que é o Setembro Amarelo, e trata exatamente da prevenção ao suicídio. Você sabe que por mais que a gente fale sobre esse tema, nunca é demais reiterar, falar e conscientizar as pessoas, porque o suicídio é algo silencioso e que acontece no meio das famílias e torna, pela proporção que ele acarreta, ele torna uma tragédia voltada não só para a pessoa que cometeu o suicídio, mas para aquelas pessoas que estão vivenciando esse problema dentro das famílias. Olhando os índices, a gente percebe a nível mundial que os índices de suicídio baixaram. Mas aqui no nosso país, principalmente em capitais como Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, o índice de suicídio entre adolescentes, ele subiu 24%. E é algo bastante sério, porque todos nós sabemos que o adolescente ele vive uma fase de transição. Dessa forma, o adolescente ele fica bem mais suscetível para poder lidar de uma forma correta com as suas emoções, com as suas frustrações. E nós temos acompanhado nos dias de hoje que uma das atitudes mais imediatas do adolescente é a tentativa de suicídio. Infelizmente, ele não passa pelos trâmites legais de uma terapia, de uma escuta, de pedir ajuda. Ele vai já direto para uma atitude mais radical. E dentro dessa preocupação e dentro do Setembro Amarelo também, eu trouxe hoje a minha colega do CAPS, assistente social, a Tatiane Leal Silveira. Bem-vinda, Tatiane. Obrigada. Que vai falar para nós, conosco hoje, sobre o grupo de adolescentes que ela trabalha no CAPS. Então, é bem voltado aos adolescentes, aos seus anseios, aos seus transtornos. Então, hoje ela vai nos dar uma atenção especial com relação aos adolescentes. Tatiane, o que é o teu grupo de adolescentes no CAPS? O grupo de adolescentes, a gente trabalha no intuito da prevenção e da valorização de vida, né, desse adolescente. A gente trabalha num esquema que é junto com a família, né? Então, uma semana a gente atende os adolescentes, na outra semana a gente atende os pais ou o cuidador direto desse adolescente, sempre com o objetivo de olhar o adolescente dentro dessa transição que tu falaste, né, da adolescência, do entendimento das gerações, né, dos conflitos da adolescência e nessa observação daquilo que passa a transição da adolescência, né, que pode estar aparecendo algum transtorno ou algo que é a mais da fase da adolescência. Então a gente tem esse cuidado dessa observação no grupo. Dentro desse aumento de índice que a gente percebe que 24% é um índice muito elevado, né? Muito alto. Dentro do grupo que tu atende, o que tu atribuiria a este aumento desses índices de suicídio, exatamente dentro da população adolescente? Não tem um único motivo, né, Lisiane? Assim, a gente precisa pensar em vários fatores, né, que os nossos dias atuais, né, fazem a gente pensar nessa, tanto da questão das tentativas de suicídio, né, como o fato em si, né, mas também as autolesões, que o aumento vem cada vez aparecendo mais, né. Mas assim, a gente entende que as questões das mídias, né, das redes sociais, isso tem contribuído bastante, né. As questões relacionadas à segurança, né, desse adolescente se sentir seguro, orientado, das escutas, as questões de entendimento das emoções, né, tu vê muito adolescente sem conseguir entender o que ele está sentindo, de conseguir nomear esse sentimento. E o sentimento do adolescente ele é muito imediatista, né? Sim. Ele tem que ser feliz agora, ele tem que atender o desejo dele agora, e essa frustração complica. O grupo a gente tem, eu costumo dizer para os pais lá, que nós somos um instrumento, né, que a família precisa utilizar, o CAPS, para poder entender e se relacionar melhor, né. Então, assim, a gente tenta juntos construir esse caminho entre os pais e os adolescentes, né, fazer esse encontro. Então, essas orientações em relação à escuta, à observação, ao cuidado, né, a tolerância, mas a firmeza
quando a gente orienta esse adolescente, também precisa acontecer e é uma exigência dele, né? Muitas vezes ele não é num único dia. Eu costumo dizer isso para os pais, né? Porque às vezes eles vêm cansados já daquela luta diária, daquele filho isolado no quarto, que não sai nem para comer. Então, muitos pais a gente recebe sem saber o que o adolescente gosta de fazer, o que o seu próprio filho dentro de casa gosta de fazer. Na realidade, trabalhar com um adolescente, ter um adolescente dentro de casa, ele é um pouco cansativo, porque demanda tempo e disposição, porque a gente sabe, quem tem um adolescente em casa sabe, e eu sou professora, eu tenho vários adolescentes que eu trabalho durante o dia, o quanto eles sabem ser fechados, o quanto eles limitam muitas vezes a chegada de uma palavra, mas ao mesmo tempo, esse pai e essa mãe tem que ter um feeling para entender que ao mesmo tempo que ele bloqueia, ele também está pedindo ajuda. Ele também quer uma insistência. Ele também precisa de alguém que quebre o gelo e que ofereça uma escuta para ele, né? Lógico que é um trabalho combinado com escola, com a sociedade, né? Sim, como um todo. Mas principalmente é no seio familiar que a gente coloca as primeiras noções de regras. E lógico que quem está me assistindo e tem adolescente em casa vai entender que regras e adolescentes são algo que não combinam nem um pouco, mas são situações extremamente necessárias, porque é através das regras que esse adolescente vai ter o aprendizado, né? Do que ele pode, o que é correto e o que ele não pode fazer. E isso dá um certo alívio, porque muito ruim até para nós quando a gente não sabe o que a gente tem que fazer em determinada situação. Imagine um ser que está em construção, que ele não sabe nada de nada. Olha a angústia e a ansiedade que ele sente. E aí o que ele vai fazer? Ele vai introjetar essa dor vai aumentando, aumentando, aumentando. Ele não tem uma estrutura para falar com ninguém. Daqui a pouco realmente ele está fazendo algo que não vai ser bom nem para ele, nem para a família, nem para ninguém, né? Vai ser um motivo de sofrimento para todos. Quando existe essa parceria entre o serviço, a família, isso funciona, né? A gente tem, agora a gente vem num grupo mais fechado, porque ele é um grupo que vai se movimentando conforme vai chegando os adolescentes no serviço, vão apresentando gente, e assim como vai evoluindo, também vai dando alta, vai saindo, seguindo a vida. Né? E esse dar alta, né, ou seguir a vida, enfim, ele vai muito da parceria com os pais. Então, aqueles pais que frequentam, acontece de alguns pais a gente tem que chamar, dizer, olha, tem que vir, tem que participar. Mas, na sua maioria, eles têm participado bastante, trazem informações, vêm, assim, numa sede muito grande de informação, de saber o que está acontecendo, de entender o que acontece com aquele adolescente, segue as sugestões que a gente faz. O grupo ele não é feito só por mim, ele é feito também pela Tárcia, que é professora, e com todo esse suporte do CAPS, como equipe interdisciplinar. Então, a gente tem esse suporte, né? Estou eu, a Tárcia, e agora tem a Lisane também, que é a estagiária de serviço social, fazendo o grupo, mas a gente tem esse suporte por trás, né, que é o trabalho que a gente desenvolve com discussões de caso, em equipe, que dá esse suporte para a gente poder trabalhar com esses pais e esses adolescentes. No dia do adolescente, a gente não foca na doença, não foca nos sintomas. Ele é um pouquinho diferente dos outros grupos terapêuticos, né? A gente procura trabalhar com atividades e dinâmicas, falando da fase da adolescência, trabalhos em que eles possam se expressar, entender um pouquinho de várias coisas. A gente trabalha a cidadania, a gente trabalha algumas questões de leis, né, as regras, a importância de segui-las. Isso faz com que o adolescente se entenda no completo, e aqui a gente vai pescando e vai percebendo algumas coisas com a ajuda dos pais para identificar possíveis sintomas e possíveis transtornos que podem aparecer mais tarde. Então, assim, pessoal, o pessoal que está em casa, eu acho muito importante ter trazido a Tatiane hoje aqui, e ela vai estar no nosso próximo encontro, que nós vamos fazer outras abordagens também, mas o mais importante hoje era mostrar para vocês que existe um suporte para lidar das questões adolescentes. A saúde pública, ela de forma alguma fecha os olhos, né, para essa dor, para esse índice de suicídio que cresce entre a juventude, para esse público-alvo que é tão fragilizado, né, e tão sensível à mudança, sensível a frustrações. Então, a gente tem
no nosso município, a gente tem a função do CAPS, o Grupo de Adolescentes, que é o lugar onde a gente pode buscar suporte. No próximo programa, na semana que vem, a Tatiane vai falar sobre um evento que ela foi com um psiquiatra que trabalha justamente na área da saúde, que é bem interessante. Então, até a próxima, até semana que vem. Até mais.